Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos vocês no nosso pão diário, o verdadeiro pão que nos alimenta, que é a palavra de Deus. E nós estamos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. No nosso terceiro áudio, estamos subordinados no tema firmeza diante da tentação. Todos eu estou usando o livro e o capítulo de Tiago, capítulo 4, somente o versículo 7, que diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti às obras do inimigo ou do diabo, e ele fugirá de vós. Quando você sujeita, você está debaixo da autoridade, do comando e do governo de Deus. Nisso você vai estar na proteção. Mas resistir é ficar firme diante de todas as ciladas e tentações do inimigo. E ele com certeza vai fugir de você, mas você precisa estar firme usando a fé e com certeza não pode esquecer de toda a armadura de Deus que está lá em Efésios, ok? Capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinturão da verdade e as sandálias ou as botas de preparação do evangelho da paz. Nós precisamos estar em Deus, revestidos com toda a armadura de Deus para nós suportarmos todas as dificuldades e vencermos em Cristo Jesus, fortalecidos no poder da palavra de Deus e espiritualmente estarmos totalmente protegidos para a glória e honra do nome do Senhor. E eu quero trazer um exemplo de um jovem que já não era tão jovem, mas aí tem um contexto de uma história maravilhosa que vai falar muito bem que ele resistiu com firmeza diante das tentações. Eu quero dizer aqui para você de Daniel, tentado em 3 situações: pelo apetite físico, em adotar um costume de um país pagão e também a esquecer do Deus a qual ele servia, que é o nosso Deus também. Então, no apetite físico, o texto vai dizer no livro de Daniel que era abominável pelo Senhor toda aquela comida, e ele preferiu demonstrar firmeza e aí seguiu firme quando ele chegou ali na Babilônia a exatamente agradar o Senhor. E ele levantou, e até hoje, durou o jejum de Daniel, que ele ficou em legumes, na água, e teve uma grande vitória. O que ele fez? Ele resistiu aos banquetes, aquela comida, para de fato adorar o Senhor. Foi o jejum de Daniel, e é uma prática maravilhosa. Já fiz várias vezes o jejum de Daniel, e com certeza todas as vezes que nós fazemos jejum, que é abstinência de alimento por causas espirituais, o Senhor, ele vê esse esforço e nos concede vitória. E também ele foi tentado a adotar um costume ali daquele país. Então a finalidade seria exatamente a amizade de todos e a conseguir um brilhante posicionamento, de todos os usos e costumes, daquele país, em adotar a vida prática da religião. E Daniel foi forte e continuou com o costume de orar 3 vezes ao dia, adorando, e não esteve debaixo de um jugo de um país pagão, e para que aquelas doutrinas fossem inseridas na vida de Daniel, ele seguiu lendo a palavra do Senhor e totalmente submisso à palavra de Deus. E o Senhor honrou todo o esforço e toda a dedicação na vida de Daniel, tanto no jejum, que foi o apetite físico, e também em adotar um costume, ele foi tentado a adotar um costume de um país, exatamente porque ali, se ele adotasse, ele iria fazer a política, vamos dizer aí, da boa vizinhança, para que todos gostassem dele. Mas ele não trocou o compromisso
e o amor dele pelo Senhor por nada pagão, para que o Senhor não rejeitasse o próprio Daniel. Então ele preferiu, e nós precisamos preferir o Senhor e manter firmes. Muitas das vezes nós queremos agradar as pessoas e nós deixamos o Senhor triste com as nossas atitudes. Então nós precisamos manter firme. E por último, tentado a esquecer exatamente o Senhor, né? Porque houve um edito lá naquela época que todo homem que fizesse qualquer petição a qualquer Deus, a não ser o rei, seria lançado aí, olha, na famosa, né, cova dos leões. Daniel, porém, foi fiel ao Senhor e não se curvou diante de nenhuma estátua ou de nenhum ídolo. Ele não se prostrou, foi lançado. Ele preferiu ser lançado na cova de leões, né, dos leões, do que sujeitar ou curvar diante de qualquer Deus. Ele foi firme, não se curvou, foi lançado na cova dos leões e o Senhor trouxe providência, enviou um anjo, socorreu Daniel e Deus trouxe vitória. E todos aqueles que levantaram contra Daniel teve a justiça do nosso Deus. É assim que Deus faz. Então vale a pena, e isso vai fazer parte de tudo que nós ensinamos, né? Que é essa firmeza diante das tentações e não permitir que os manjares desse mundo, nem muito menos a adoração, a idolatria, a não ser o nosso Deus, venha nos consumir, né? Fazendo a perdição da nossa alma. Então vale muito mais servirmos ao Senhor, nos posicionarmos, porque Ele é o Deus da nossa salvação. Deus abençoe. Ótimo dia e até o próximo devocional.